Antes de você entrar, uma pergunta. Uma crítica que tem aparecido na faculdade em relação a esse modelo, que foi apontado lá como uma limitação, eu não soube responder, dadas as pesquisas que se deu lá atrás. É que toda vez as discussões que a gente parte aqui, a gente já parte de uma questão matemática e entendendo qual é o significado das operações matemáticas. Mas o 13 mais 9, por exemplo, que está colocado ali na lousa, é uma operação matemática, mas ela despida desse sentido na vida. O quê? Despida, assim, sem sentido, sem significado, né? Pelada. E aí o que acontece? Se a gente tenta colocar essa operação matemática dentro de um contexto, ou então aqui na linha do Antônio Miguel, né, que seria matemática com práticas socioculturais, etc., onde esse conhecimento que o professor tem que ter, até que a gente tem que colocar aquele artigo lá, tem que colocar um pouco essa discussão para aquele lá atrás, né, da São Carlos lá. Aonde que entra esse conhecimento? Então, o conhecimento que entra do professor que olha para a matemática, uma prática sociocultural, que vem de outras áreas, outros campos de atividade humana. Ou seja, conseguir dar esse contexto para o que se ensina em matemática, para significado para além da matemática. Aonde ficaria nesse espaço? Se existe essa preocupação ou não existe essa preocupação? Para mim estaria fora. Estaria fora. Porque seria um contexto a partir do qual eu ia discutir aquilo que tenho que discutir com os alunos. Ou seja, mas é o conhecimento que o professor tem que ter, concorda comigo? Não é o conhecimento só do professor de matemática. Não é o conhecimento do professor para ensinar só matemática. No sentido de os alunos têm que saber conhecer a adição. Posso pensar o que é que eu, como professor, tenho que conhecer sobre a adição para discutir com os alunos a operação de adição. E eu tenho todo um contexto sociocultural que vai definir necessariamente, pode definir necessariamente. Eu posso chegar à sala e dizer, não, eu vi aqui nesta apostila da China e estou a fazer. Já há pesquisas que mostram que isso não funciona. A tal transposição cultural mostra que é impossível transpor uma coisa de um contexto para outro. E é uma das críticas que eu tenho feito em vários contextos de não, a Finlândia, os resultados são muito bons, então vou aplicar no Brasil. Não tem nada a ver. Primeiro, os resultados que vocês estão a ver que são muito bons na Finlândia são dos anos 2000, porque hoje é outra coisa. O contexto finlandês é uma coisa, o contexto brasileiro é algo completamente diferente. Portanto, eu não posso pegar numa coisa e querer que funcione. É a mesma coisa que eu tenho um carro em Portugal que é a diesel, tenho um carro no Brasil que é gasolina. Eu não posso colocar diesel no meu carro a gasolina. Lá funciona, aqui não. As coisas são diferentes. Portanto, eu não posso fazer essa transposição. E se tem dois contextos diferentes, a minha prática cultural, o contexto, a história, vai me ajudar a mim, enquanto professor, a pensar de que forma é que eu vou discutir com os alunos aquilo que tenho que discutir. Posso ter uma abordagem da etnomatemática, posso ter uma abordagem tradicional, uma abordagem à resolução de problemas. Essas são as abordagens. Porque a matemática em si, o que eu tenho que discutir com os alunos, na essência é o mesmo. Ainda que na etnomatemática a discussão possa ir muito para a parte da etno, se eu quero discutir a adição é uma. Pode ser entendida de muita forma, pode ser feita de muita maneira, mas a essência da adição é uma. Então, o conhecimento, por exemplo, de etnomatemática, para nós, faz sentido que o professor de matemática ter, ele estaria fora desse mundo. Do aspecto etno, estaria fora. Do aspecto etno-matemático, estaria em tudo. Ou seja, entendeu a diferença? Não. Etnomatemática é etnomatemática, eu também estou tá fora. Não. Ai, meu Deus do céu. Eu falo daquele do cérebro. Professor, quando você usou esse exemplo, né, do etnomatemática, ele entra, pelo menos eu estou tentando interpretar, ele entra no conhecimento sobre o ensino da matemática porque eu posso usar ele como recurso. De que etnomatemática estamos a falar? Do Biratã? Esse é o ponto para ti. Não interessa ao dois. Do Biratã, outra coisa. De que etnomatemática estamos a falar? Porque cada um de nós entende por etnomatemática. Não, então vamos dar um exemplo concreto. Assim, se eu estou lá analisando, a coisa mais básica seria, talvez,
A geometria é embutida na produção de pipas, vai, para a educação de pipas. Vou escrever. Geometria das pipas. É o exemplo. Geometria que se apresenta a construção de pipas, onde tem a questão da estética, tem a questão do brincar, tem uma série de coisas em que o professor de matemática, para criar contexto, ele usa essa cultura popular, que é uma cultura da pipa, tá? Uma cultura que ela varia de lugar para lugar, concordo plenamente com o que você disse, e assim embaixo também concordo com isso, mas assim, a cultura específica, um professor que vai dar aula de pipa lá em Valinhos Capital, ou em Jundiaí, de periferia, né? Brincando, Paris. É bullying. Eu estou brincando, estou pensando para trabalhar. Então, assim, brincando, não é assim. É brincadeira mesmo. Né? Agora, assim, uma pessoa que vai trabalhar com pipa em Valinhos e que tem ainda uma característica rural um pouco maior, do que brincar com pipas em Jundiaí ou Campinas, que é mais rurais, vai ter um contexto diferente. Agora, um professor que ele é de matemática, formado aqui na Unicamp, ao chegar para lecionar a matemática, para que os alunos aprendam matemática, nesses dois contextos diferentes, ele requer conhecimentos diferentes para essa percepção. Qual é o tema central da aula? É a pipa ou é a geometria? O tema central da aula é a geometria. É a geometria. O que é que eu, como professor, tenho que conhecer de geometria para poder ensinar os temas de geometria que tenho que ensinar? Vou esquecer o jogo. Agora, em que contexto, e não é em contexto de recurso, não, em que situações eu vou discutir estas coisas de geometria? Na construção da pipa, na discussão do que está associado às pipas. É outro nível. Sim, e é isso que tem. A geometria está claro no modelo para mim. Agora, esse conhecimento sobre pipas. Só o professor é que tem que ter. Mas ninguém tem que ter esse conhecimento de geometria no contexto das pipas. O professor tem. Não, só o professor. Ou seja, Só o portanto, o engenheiro não tem que ter. Não, para mim está bem aqui dentro. Portanto, faz parte do conhecimento especializado do professor. Sim, ok. A questão da cultura popular em que está, faz parte do conhecimento do professor, mas não é especializado para ensinar matemática. Sim, mas se pegar a cultura popular, a pá em cima, é uma camada um pouco maior da cebola que estaria lá dentro. Mas isto faz parte do conhecimento total do professor. Perfeito. E isto faz parte do conhecimento especializado do professor. Estaria no KPM. Estaria por ali. Não, isto estaria. Tem que ter um conhecimento de geometria, tudo. Tem que ter um conhecimento sobre geometria. Sim. Então, tem um conhecimento sobre cada um dos temas de geometria. Um conhecimento sobre as conexões entre os diferentes temas de geometria, à medida, vou construir a pipa, é aquela coisa a seguir. Isso. Papagaios, né? Tem que ter um conhecimento sobre medidas. As relações trigonométricas, posso discutir as relações trigonométricas e as medidas. Está aqui. Se vou construir a pipa, estou na resolução de problemas. Agora, em que resolução de problemas é que eu estou? Qual é o contexto que vou usar? Vou usar, por exemplo, o meu contexto é da reforma matemática, então vou resolver problemas da reforma matemática. Portanto, vai estar em quando eu perguntei o que é que nós entendemos por etnomatemática, porque eu posso entender etnomatemática tendo da discussão matemática ou etnomatemática muito centrada no contexto e na cultura. Que esquece a matemática. Ou que esquece a discussão matemática. Sim. Portanto, se eu considero a etnomatemática como algo sem discutir a matemática, não está aqui. Faz parte do conhecimento do professor, mas está fora do conhecimento especializado do professor para ensinar matemática. Daí a minha pergunta, não interessa quem são os autores. É o nosso entendimento, claro que eu vou poder falar dessa matemática, de uma coisa ou de outra, tem que ter lido algumas coisas para entender o que é que cada um dos autores considera. Mas há essa diferença. Se eu tenho isto, se eu digo, eu estou a trabalhar o conhecimento especializado do professor para ensinar matemática. Então, eu tenho que discutir o conhecimento do professor para ensinar matemática. E, portanto, qual é a essência do conhecimento do professor para ensinar matemática? A matemática e o ensinar. As duas coisas. A matemática e o ensinar.
posso fazer outras pesquisas para discutir o conhecimento do professor. Perfeito? Mas não posso dizer que é só do professor de matemática, é do professor em geral. Posso fazer uma pesquisa discutindo o conhecimento do professor para ensinar no âmbito da etnomatemática. Mas não vou necessariamente discutir a matemática. Vou discutir uma coisa do contexto, posso fazer toda uma análise de uma aula, discutir o professor discute a geometria das pipas sem falar de matemática. Se os alunos estão a trabalhar em grupo, eu vou discutir a estratégia de trabalho em grupo. Se estão a usar recursos, vou discutir a potencialidade e os recursos para a argumentação. Ou posso focar no tema matemático que está a ser discutido e fazer a discussão do tema matemático no contexto das pipas, num contexto de uma aula de discussão da matemática.